Misturar cinema e educação é uma prática bem antiga, voltada para exibição e estimulada pela Igreja Católica. Mas a partir dos anos 90, as tecnologias do vídeo expandiram tal conjunto para jovens de classes populares realizarem os seus próprios filmes. O pioneirismo em Salvador, ao que se tem notícia, é o secular Liceu de Artes e Ofícios. O Instituto adentra na Escola Parque, no Pero Vaz, e depois na Fundação Cidade Mãe, com uma perspectiva de política pública. É por aí que aos 12 anos Lindoê Aguiar sai do bairro da Liberdade para iniciar sua trajetória de educadora e realizadora. Ela se inspira na mãe, que tem o seu próprio salão de beleza, para criar a partir daí a Ogunjá Filmes. Ela questiona as tentativas de inferiorizar a sua qualidade com um rótulo de alternativo. Porque tendem a nos empurrar para algum outro espaço que não é o do cinema. Jaires Oliveira sai de Itapuã para virar aprendiz na Cipó Comunicação, no fim da década de 90. Em uma carreira com foco na edição, na passagem do analógico para o digital, até desaguar com a direção do seu próprio filme, o Zumbi, Levante da Memória. Eu entro na universidade, que eu entro na faculdade, né? E aí você já vê a quantidade de alunos negros que estão na sua turma, a quantidade de professores. Quando você vai estudando a história do cinema, quando você vai estudando cinema contemporâneo, você vê, e você não vê, né? Não se vê nesse processo, né? Então tem aí muita coisa errada acontecendo, né? Enquanto isso, João Tatu está em Tinga, quando começa a brincar com a câmera de um amigo na escola e sonhar em fazer videoclipes para MTV. Quase 2 décadas depois, tornou-se um diretor de fotografia requisitado. Então, eu estava nessa fase dos sonhos, assim, né, do que eu vou fazer para viver, assim. E aí tinha essa coisa da MTV, né, sonhando em trabalhar para MTV. Imagine ser contratado da MTV para fazer clipe, para fazer vinhetas, para externar essa criatividade que eu estava ali, achando um monte de coisa do mundo e tal. Os 3 vão lidar com dificuldades para fazer um curso superior voltado à vocação despertada no início dos anos 2000. Mas as universidades públicas e particulares vão permear suas trajetórias, inclusive com as TVs universitárias. São tempos difíceis para a gente negra vinda das periferias no mercado, mas os 3 não desistiram e foram afirmando as suas personalidades e autonomia profissional. Cada um com um caminho diferente, deixou de ser aprendiz para ser mestre e trazer a periferia para o centro do cinema. Aos 12 anos de idade, eu estudava na Escola Parque, que era uma escola considerada modelo aqui em Salvador. E lá a gente tinha alguns projetos, né? Alguns projetos que, na época, tinham relação com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a Secretaria de Educação do Estado escolheu algumas escolas para fazer um projeto piloto, onde seria discutido o Estatuto da Criança com o público-alvo dele. E eu era ali uma dessas crianças, à época, com 12 anos de idade, na Escola Parque, e entrei no projeto meio que sem querer. Sabe aquela coisa quando você vê seus amigos na fila? Eu vi meus amigos na fila e resolvi entrar naquela fila sem saber direito do que se tratava. E aí participei desse projeto, que depois a gente deu o nome de Voltas e Revoltas. Eu, inclusive, tenho um vídeo desse projeto, não sei se eu já coloquei na internet, mas tem um vídeo dele. Bom, infelizmente está faltando amor do aluno com a escola, mas eu tenho amor à minha escola e eu amo minha escola. Eu espero que todos os alunos tenham amor à escola, acho que é através do amor que nós vamos resolver esses problemas. E quando eu participei desse projeto, o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, que naquela época era uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos e que operava com diversas oficinas profissionalizantes, entre elas a de vídeo, a de produção de vídeo.
Quando eu participei desse projeto na Escola Parque, alguém do liceu, alguns profissionais do liceu, identificaram em mim um perfil para trabalhar com audiovisual, né? Então, depois que o projeto finalizou, eles me fizeram um convite. Eu morava ali na Liberdade, naquela região da Meireles, Avenida Peixe, a Escola Parque fica ali na Caixa d'Água. Então, foi quando eu consegui ter o primeiro contato com o audiovisual. E aí, a curiosidade, né, da criança de ver aquela câmera, de ver como funcionava, foi me despertando esse interesse. E, por eu ter 12 anos, eu precisei esperar por mais 2 anos quase, para ter a idade que o Estatuto da Criança naquela época permitia, que era de 14 anos, para que então eu pudesse ser contratada, né, como menor aprendiz do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Então foi aí que eu tive a minha entrada nesse mundo do audiovisual. Estatuto, como nós sabemos aqui, é um livro de leis, né? Então nele está contido todos os nossos direitos e deveres, mas ele não está sendo cumprido. Ele afirma ali que nós temos nossos direitos, mas também temos os nossos deveres, assim como o Estado também tem. Eu nasci no Rio de Janeiro e minha família, nós nos mudamos para Salvador quando eu tinha 5 anos de idade. Então, e aí, assim, aí minha infância, minha juventude, minha adolescência toda foi em Itapuã. E eu estudei numa escola pública, que era o Colégio Estadual Governador Loumanto Júnior, e através de um professor de artes, o professor Ives Qualia, um artista plástico, ele tinha uma conexão com, se eu não me engano, era o pessoal do MIAC, que era o Movimento de Intercâmbio Artístico Cultural pela Cidadania. E através desse projeto, eu conheci o projeto da Cipó Comunicação Interativa, que aí esse projeto, que na época a Mari Travassos também fazia parte como educadora e coordenadora, e eu tive esse acesso, assim, eu também fui herê de projeto social. Então, na época, a conexão com a escola pública, esse professor, através dessa conexão, eu acessei o projeto da Cipó Comunicação Interativa, que era o Estúdio Cipó de Multimeios. Então, acho que esse projeto, ele até, não sei se ele aconteceu um pouquinho depois ou ao mesmo tempo que o projeto do Liceu, porque acho que o Liceu era como essa referência também, né, de processos de educação, de trabalhar com juventude, comunicação, política, cultura. Então tinha esse perfil, assim, esse projeto dessa ONG, e ali começou tudo, né? Assim, eu fiz parte da segunda turma de vídeo na época. Eu acho que foi no final dos anos 90 também, 99, 96, 99, não consigo lembrar, sou meio ruim de data, assim. Eu tenho 35 anos, nasci no subúrbio ferroviário e passei só uma parte da minha infância lá, porque meus pais se separaram, né? E então eu tive pouco tempo lá em Itacaranha, de fato. Assim, queria ter passado mais tempo por lá, porque era um lugar muito legal, assim, eu adorava, estava perto dos meus tios todos, minhas tias, tinha muitos primos, eu não tinha tantos primos, mas tinha uns primos que eu gostava muito e que estavam por lá. Só que aí, no processo de separação, eu acabei me mudando para Itinga, que fica em Lauro de Freitas, é uma outra cidade, inclusive. Foi importante, também foi legal, assim, conheci muita gente boa. E foi lá, inclusive, que eu tive meu primeiro contato com uma câmera. Foi um trabalho de escola e eu tenho um amigo chamado Diego, que a família dele tinha uma câmera VHS. E aí, num trabalho de grupo, de escola, surgiu a ideia da gente fazer um programa que era
uma homenagem ao Cacete Planeta, que era um programa que a galera toda gostava, assim, né? Meus amigos todos curtiam muito. E aí a gente pensou em fazer uma homenagem, né, ao Cacete Planeta. E aí o nome do programa era Satirando, que era muito tosco, assim, mas era muito divertido de fazer. Iris, depois da Cipol, né, desse curso, final dos anos 90, como é que você deu continuidade a essa caminhada aí do cinema? Então, fazer essa retrospectiva é muita informação. A gente pensa assim, meu Deus, é tanta coisa que acontece, é tanta coisa, né? Na nossa bagagem, assim, tantas experiências, tantas pessoas, tantos projetos. Então, assim, o interessante da minha atuação na Cipó, assim, da minha participação é que eu comecei como jovem aprendiz, depois fui monitora, e aí saí do projeto, né, que é a coisa do também dar o espaço para outro jovem e também entrar no mercado de trabalho. Então, saindo da Cipó, eu comecei a trabalhar na edição da TV Unifax, da TV da Universidade de Salvador. Então trabalhei um tempo lá, acho que uns 4 anos na TV Unifax, no processo de edição e finalização dos programas que faziam parte do canal universitário. E aí, enfim, aí depois comecei essa jornada pelas agências de comunicação. Trabalhei na Santo Forte por um tempo também. E aí depois eu retorno. Não, mas aí antes disso teve o quê? Ah, sim, aí fui para a TVE, enfim, trabalhando nesse universo da edição. Mas e aí também eu tive a oportunidade de voltar para a Cipó um outro projeto, que foi o projeto da Oicabum, Escola de Arte e Tecnologia, como educadora. E aí foi também uma experiência incrível, né? Passei 2 anos lá desenvolvendo projeto com a turma de vídeo, porque nesse processo, né, tem o curso de cinema, né? E aí que eu fiz o curso de cinema na FTC. Esse mercado da edição, esse universo da edição também chamava muita atenção para mim, assim, era uma coisa que me interessava bastante. E aí, por conta de não ter tantas montadoras, tantas editoras, na época que eu comecei, sempre tinha, assim, a oportunidade de estar trabalhando. Então, era um território, assim, interessante para desenvolver. Então, por isso que eu acho que foi também essa coisa de emendar. Porque chega um momento que eu falei assim, ok, vou entrar no curso de cinema, naquela época, né, nos anos 2000 e tal, assim, mas sem essa realidade que a gente tem hoje, né, de mercado, de acesso. Então, era uma coisa assim, será que isso vai dar certo mesmo? Assim, será que esse caminho, essa profissão vai me dar o retorno financeiro, enfim. E aí o interessante é isso, assim, que eu escolhi essa área de montagem e edição e sempre tinha essa possibilidade, assim, de investir nisso, de conseguir pagar minha universidade com trabalho, de estar sempre, enfim, ocupando algum espaço, assim. Então, eu tava nessa fase dos sonhos, assim, né? Do que eu vou fazer para viver, assim. E aí tinha essa coisa da MTV, né? Sonhando em trabalhar para MTV. Imagine ser contratado da MTV para fazer clipe, para fazer vinhetas, para externar essa criatividade que eu tava ali, achando um monte de coisa do mundo e tal. Só que, enfim, não tinha nenhum tipo de conexão, não sabia como chegar, não tinha câmera, não tinha equipamento, não tinha contato com músicos, enfim, tipo, uma coisa muito do sonho mesmo, assim, não tava muito São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mas
mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? E até que um dia meu pai rolou um evento para ele fazer, né? Como eu falei, ele é hold, e entre outras coisas que ele faz também, rolou um evento para ele fazer, e lá na UFBA ele me chamou, precisava de um assistente para dar uma força para ele, para carregar coisas e tal. Aí eu fui lá, foi massa assim. Foi um evento de música universitária chamado Unifest. Lá eu conheci Paulo Dourado, que é um diretor de teatro daqui de Salvador, e na época ele era diretor de uma TV universitária. E ele me viu esforçado, empolgado. Acho que dava pra ver mesmo assim, que o olho brilhando assim de ver um evento acontecer assim. Falei, caramba, que massa, vi câmeras, né? Tipo, voltei a ver câmeras, que era aquela coisa que tinha ficado lá na infância ainda, né, da câmera VHS. As câmeras já estavam um pouquinho mais modernas, mas ainda eram câmeras com fita e tal. E aí o olho brilhava, né? Eu via aquela galera passando de um lado pro outro, com microfone, com câmera na mão. Fiquei extasiado. Só que eu nem imaginava, né, que aquilo poderia ser uma oportunidade. E Paulo Dourado falou assim, falou com meu pai, né? Pô, chama esse menino aí, velho. Tá, o menino aí tá carregando caixa, não sei o quê. Fala com ele para dar um pulo lá na reitoria. Se ele quiser aprender alguma outra profissão e tal. De repente ele pega gosto aí pela coisa. E, enfim, mal sabia ele que era o meu sonho trabalhar com câmera, né? Quando foi no outro dia, tô eu lá. Apareci lá na reitoria, conversei com ele e foi incrível, velho. Incrível ver todas aquelas câmeras. Era uma TV universitária, como eu falei, e tinha muito equipamento, tripé, luz, tudo diferente do que é hoje, claro, mas uma equipe muito incrível, assim, pessoas com muita experiência e dispostas a ensinar. E eu fui contratado para fazer assistência de produção, então fazia um pouco de tudo na TV e foi massa, assim. Tive contato com jornalistas, com documentaristas, com professores, historiadores, enfim, todo o universo da UFBA com muita gente, né? Muitos professores, atores. E foi um período muito importante assim, para mim. Aprendi muito, tive contato com muita gente interessante. Tive grandes professores, né, do audiovisual, assim, o Luiz Couto numa linha mais jornalística, né, que é o trampo dele. Me ensinou, foi uma das primeiras câmeras que eu peguei, a imagem era preta e branca, assim, você não sabia exatamente o que vinha de lá. E Gabriel Teixeira, que é segue mais uma linha documentarista, que foi incrível também, padrinho do meu filho e tal, virou um super amigo, assim, um irmão, e me ensinou muito naquele período, e até hoje, assim, né, enfim, a gente troca muito hoje ainda, mas aquele período ali, aquele começo, que era tudo muito fantástico, né, ainda é, mas imagina, tipo, um menino de 18 anos que sonhava em trabalhar para a MTV, entrar para uma TV universitária e começar a mexer com os cabos, com as baterias, a câmera, o arquivo, enfim, foi uma aula. Lid, e você, depois do curso do liceu dos anos 90, como é que você deu continuidade a essa vontade de produzir na área do audiovisual? Como é que isso se deu em sua vida? Então, logo depois que eu me formei no liceu, e aí eu preciso fazer uma correção, foi em 93 que eu entrei. Em 95 eu me formei, né, como videomaker, era como a gente chamava na época. Justamente pelo fato da gente passar por todas as áreas, desde a criação até a finalização. Então, eu aproveitei muito. Eu era daquela aprendiz que era de Cabo Man, a animação. Eu lembro que eu peguei um manual de espanhol na época para poder aprender a animar praticamente sozinha e eu nunca tinha visto um computador na frente. Isso é importante que seja dito. Quando eu me formei no liceu, eu tinha apenas 16 anos. E na época, a prefeita de Salvador era Alice da Mata. E ela estava criando a Fundação Cidade Mãe. Quando ela criou a Fundação Cidade Mãe,
ela fez uma parceria com o Liceu. E essa parceria implicava em o Liceu assessorar a Prefeitura de Salvador e fornecer também os instrutores que iriam iniciar a oficina de vídeo na Fundação Cidade Mãe. E eu fui uma das escolhidas. Então, com 17 anos, eu me tornei educadora de vídeo na Fundação Cidade Mãe. E fiquei na Fundação Cidade Mãe de 96 até 2000. E aí, por que eu fico até 2000? Porque em 2000 eu pego uma doença que naquela época começou a surgir, que é a lesão por esforço repetitivo. Eu, com 21 anos de idade, em plena forma, trabalhando na Fundação Cidade Mãe como educadora de vídeo e, ao mesmo tempo, trabalhando como freela em produtoras, inclusive no Liceu, porque eu lembro que eu me formei no Liceu numa sexta e na terça eu já estava lá como freelancer, trabalhando como produtora. O Liceu tinha feito a inauguração do prédio novo, então eu fiquei lá, como eu conhecia a história do Liceu, da oficina, eu fiquei trabalhando ali naquela exposição, fiz produção para o Liceu, então eu trabalhava na Fundação Cidade Mãe e, ao mesmo tempo, trabalhava com audiovisual. E eu fui convidada para cobrir um projeto com meninas adolescentes que eram trabalhadoras domésticas. E eu cobri esse projeto por um ano, mais ou menos. Isso nesse processo, antes de ficar doente e já doente. Tanto que eu lembro que eu chamei um ex-aluno para fazer imagens, e eu fiquei um tempo sem poder pegar na câmera. E aí, quando elas me solicitaram um vídeo institucional para apresentar em Brasília, em algum ministério que eu não lembro agora, em outubro, me parece, de 2000, elas solicitaram a edição institucional e eu pensei, caramba, eu não posso fazer um institucional sem ter o nome de uma empresa. E aí criei algum já, queria que fosse um nome africano como o meu, mas não tão difícil de pronunciar como o meu, né? Que o meu é Linduê, apesar de algumas pessoas me chamarem de Lindier. Eu sempre chamo de Lindier. É a primeira vez que eu ouço Linduê, não vou mais esquecer. Linduê, nesse período dos anos 90, Iris também pode complementar, tinham festivais de vídeo, festival de vídeo, acho que os 5 minutos surge no final, mas tinham antes outros, né? Tinha um cenário ali rolando, enquanto essa Sim. coisa do cinemão, dos longa-metragens, eles estavam ainda em baixa, né? Principalmente na Bahia, que só vai surgir aquelas 3 histórias da Bahia, enfim, que já é uma coisa dos anos 2000, né? Do início dos anos 2000. Isso. E vocês podem lembrar um pouco desse cenário aí que vocês viveram e como era vocês saindo de bairros periféricos de escola pública, de ONG, indo para o Corredor da Vitória, indo para a Universidade Federal, enfim. Como era esse rolê aí que vocês viviam? Eu morando em Itapuã, eu saía depois da aula, assim, meio de 1h da tarde, ia para a Sala Walter da Silveira para assistir os filmes que eram exibidos, né? 2, 3 filmes, as mostras especiais que aconteciam e tal. E a lembrança mesmo que eu forte era do festival de 5 minutos, que era realmente um evento que mobilizava esses realizadores independentes, uma galera que também estava começando, né? O formato de curta-metragem era também esse formato possível, né? Então, eu realmente, boa parte assim dessa minha formação de cinema independente veio com o Festival de 5 minutos, assim que eu lembro. O festival A Imagem em 5 Minutos foi, com certeza, naquela época, o festival mais importante no estado e também do Brasil. Nós ganhamos, nós aprendemos... Olha, o primeiro vídeo que eu fiz, o Enquadro Canto, como aprendiz do Liceu, junto com meus outros colegas, com Mari, com Hans Herald, ganhou o primeiro festival A Imagem em 5 Minutos. Se eu não me engano, o ano era 94. Quando você for convidado para subir no lado da fundação,
casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos, e aí tem uma coisa que é interessante no que Iris traz em relação aos equipamentos, que a gente naquela época fizemos um vídeo com o Betacam, que era o top da época. E isso nos colocou muito à frente de vários concorrentes, porque o audiovisual, antes do digital, ele tinha uma divisão muito maior do que hoje, porque para montar uma ilha de edição era muito caro, para adquirir equipamentos profissionais era muito caro, e tinha uma diferença e tinha uma linha que separava muito forte entre câmeras amadoras e profissionais, né? Então as Super VHS, C, como eu dava aula, eu sei de cor assim, o nome de cada sistema, a quantidade de linhas de resolução, tudo isso. Mas essa diferença fazia um campeão, né, digamos, no festival. E eu tenho certeza que isso foi um dos fatores que fez esse foi um dos fatores que fez a gente ganhar aquele festival. Mas o tema era muito bom. A gente pegou uma música de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que é o Haiti. Eles autorizaram a música e a gente fez um clipe, porque naquela época o Pelourinho estava sendo entregue à população da Bahia por ACM, o avô, que então era governador da Bahia. E ele tinha feito aquela reforma do Pelourinho. Quando eu entro no liceu, eu conheço aquele Pelourinho periférico. Eu tinha acesso ao liceu passando todo dia pela 28. E eu passava por travesti, por profissionais ali do sexo, alguns trabalhavam com prostituição, outros não, mas eram moradores de periferia, então a gente tinha aquele contato com o liceu periférico. Quando o Pelourinho foi reformado, que houve aquela reforma e a expulsão de muitos moradores do Pelourinho, a gente estava no meio daquilo, né? Vendo tudo aquilo acontecer. E naquela história do brainstorm, a gente chegou à conclusão de fazer um videoclipe que criticasse essa mudança, que é o Enquadro Canto. Então, nós fizemos um clipe com o morador do Pelourinho, com imagens do Pelourinho cotidianas e fizemos ali uma tradução do que a letra de Caetano e Gilberto Gil fala, né? Com imagens do Pelourinho. E foi esse vídeo que ganhou o primeiro festival, a imagem em 5 minutos. E como é que foi essa retomada da Alguns-Já, né? Que foi em 2000, no ano de 2000? Alguns-Já? Sim, um pouco antes. Um pouquinho antes, porque, como eu falei, quando eu entrei na Cidade Mãe, em 1996, eu entrei na Cidade Mãe, em setembro de 96. Quando eu entrei na Cidade Mãe, eu também já trabalhava como freelancer em paralelo. Um desses trabalhos foi esse trabalho do CEAFRO. E é interessante que, como eu já tinha essa referência, né, eu já era conhecida por ter sido aprendiz do liceu, e eu preciso voltar só um pouquinho, porque é um momento que minha história com a de Iris meio que, não sei se cruza, mas estamos ali andando em paralelo, porque quando eu ainda estou na Fundação Cidade Mãe, antes de eu ficar doente, Ana Penido, que era a coordenadora da Cipó, eu acho que ela estava com Mari Travassos ali. A Cipó era um projeto novo ainda, era um projeto que se espelhava no Liceu de Artes e Ofício, e eles ainda não tinham equipamentos. Então eu editei o primeiro vídeo da Cipó, que foi um vídeo sobre o MIAC. Eu vou tentar lembrar o nome, mas se eu não me engano era Caras do MIAC, alguma coisa do MIAC, que era um festival de teatro criado pelo CRIA, me parece. Então, eu faço o primeiro vídeo da Cipó, acompanho a Cipó um pouco ali distante, porque eu já era educadora de vídeo na Cidade Mãe.
E aí, agora, voltando para a sua pergunta, Pedro, quando então eu estou trabalhando na Cidade Mãe, que eu sou convidada, eu lembro que quando eu fiquei doente, começaram a lembrar de mim, inclusive lá no CEAFRO. Então, eu lembro que o primeiro vídeo que eu faço, ele é um vídeo para o CEAFRO, e eu precisei dar um nome ali, criar algo já. É engraçado que um dia desse eu postei esse vídeo no Facebook, com a minha primeira aluna. Eu tenho um pouco isso, sabe? Eu faço uns vídeos, eu não sei se eles têm a mesma coisa que eu, mas eu faço uns vídeos, não me envolvo muito. Às vezes eu faço meio, não sei, no automático. E anos depois eu gosto de parar e ver uns vídeos assim, sabe? Eu me emociono, eu dou risada, eu lembro de tudo. E um dia desse eu estava justamente lembrando desse vídeo. Através do CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, nesse espaço institucional em que nós nos movemos, é a primeira experiência desse setor da sociedade voltado para adolescentes trabalhadoras domésticas. E é também uma experiência pioneira no Brasil inteiro sobre trabalho doméstico nessa faixa de idade. Para os jovens do CEAFRO, a cidadania passa pela reconstrução de sua identidade racial, pelo entendimento dos mecanismos de criação e reprodução do racismo e como superá-lo. Então, a Ogumjá, ela me resgata para o audiovisual, e é muito interessante porque é bem nessa transição. E eles falam isso dos equipamentos, né? Então, eu lembro que minha mãe me deu uma câmera VHS, muito boa, por sinal, Ai, gente, vou lembrar dela. Caramba. Como diz Iris, os nomes muito lindos, né, Iris? Mas eu tinha uma câmera Panasonic muito boa, 420, alguma coisa 420. E essa câmera era tão boa que, na época, Roberto Carlos, que hoje é cinegrafista da TV Bahia, me chamou para a gente fazer campanha política. Então, eu com 16 anos, eu ia para o interior ser repórter de campanha política, com minha câmera e tal. E essa câmera foi a câmera que me possibilitou iniciar, porque, como o Iris bem sabe, era muito caro tudo. Minha mãe estava começando a ganhar dinheiro com o trabalho de cabeleireira. Ela abriu um salão de beleza e ela viajou, trabalhou para aquela conta até hoje, que passou mal de tanto trabalhar para comprar essa câmera para mim. Então, eu era, na época, assim, um aprendiz, né? Do liceu. Eu já era aquela pequena empreendedora, né? Já tive minha primeira câmera, meu tripé está aí até hoje, meu primeiro tripé de câmera está aí. Comprei nessa época, me juntei com os amigos, criamos a Criarte Vídeos, o Bruno Aziz fez a logomarca, que hoje é desenhista do À Tarde. E nessa, eu fui para essa transição. E quando eu fiquei doente, eu fiquei doente justamente porque eram muitos botões. Para vocês terem uma ideia, para quem não pegou essa época, uma ilha de edição ela tinha que ter pelo menos 2 vídeos cassetes. Tinham que ter 3 para que o efeito fosse em movimento. Tá? Então, eram 3 vídeos cassetes, uma mesa de gerador de caracteres, uma mesa de som, uma mesa de efeitos, monitores, e isso a gente não apertava. Tinha um controlador de vídeo que controlava os 2 vídeos, mas ele não controlava, por exemplo, o gerador de caracteres. Então, assim, a gente tinha que soltar na mesma hora, sabe? Solta aqui, agora solta o efeito, e aí você dava rec ao mesmo tempo. E nessa de apertar muitos botões e estar sempre com a mão em pé, né? Sem sustentação, a ergonomia não existia, a gente não tinha noção da importância, eu pelo menos não tinha, da importância da ergonomia. Eu apertava mil botões. E eu lembro que quando eu fiquei doente, eu editei um vídeo, um clipe com a música Ileiaê, que o Rapa gravou, e meus alunos fizeram um clipe, só que era aquela coisa, eu editava, e eu lembro que o meu dedo começou a doer e a mexer só editando esse clipe, porque a gente tinha que apertar muito freneticamente o controlador para que tivesse o ritmo da edição. Então, imaginem que para montar uma ilha de edição, a gente tinha que ter pelo menos R$5.000. R$5.000 há 20 anos atrás, tá? Que eu acredito que hoje, não sou economista, mas ficaria em torno de R$15.000, eu acredito.
Ainda na TVUF eu comecei a entrar em contato com outras produtoras, né? Na verdade, essas produtoras foram chegando em mim por conta de amizades e tal, e aí, tipo assim, comecei a fazer freela, e aí o universo de lá pra cá, assim, só tem me dado coisas boas mesmo, assim. Meu primeiro contato com freela foi na Santo Forte, e lá eu tive contato com um profissional incrível que foi Arnold. Ele é cubano e aí tem essa escola também, né, de Cuba, assim, de fazer o melhor com pouco, com o que você tem na mão. E de lá, depois da Santo Forte, eu fui conhecendo outras produtoras, fui tendo contato com outros diretores, Pico Garcês e tal. E aí fui tendo acesso a trabalhos com publicidade muito pelo contato com o Pico e tal. E a faculdade, Iris, como é que foi essa experiência no ensino superior, o primeiro curso de cinema, de fato, né, instalado na Bahia? Como é que foi essa passagem na sua vida? Tenso. Tenso. Tá, vou enxugar aí, vou organizar o pensamento para também. É isso, a gente vem de uma formação, de uma primeira formação, né? Dentro de ONG, dentro de projeto, dentro de instituições, né? Que, enfim, um outro tipo de formação, né? Que também leva em consideração o nosso contexto, a nossa trajetória, de onde a gente vem, né? Então, assim, e aí, quando a gente sai e assim, a minha formação também é em escola pública, que também é uma outra realidade, que te prepara de outra forma, né? Para o universo do trabalho. E aí você vai para a universidade, no caso, uma faculdade particular, né? A primeira, com essa energia de, né, de ser o primeiro curso, de convidar esse grupo de professoras e professores, né, de pensar um projeto mesmo, né? Não, só que a relação, né, de ser uma faculdade particular é muito diferente, assim, né, de como, por exemplo, essas dinâmicas se desenvolvem numa universidade federal, no curso da UFRB. Então, assim, essa relação, assim, esse momento que eu entro na universidade, que eu entro na faculdade, né, e aí você já vê a quantidade de alunos negros que estão na sua turma, quantidade de professores, quando você vai estudando história do cinema, quando você vai estudando cinema contemporâneo, você vê, e você não vê, né, não se vê nesse processo, né, então tem aí muita coisa errada acontecendo, né. Eu começo ali a trabalhar profissionalmente com vídeo e quando surge a FTC, eu falei, poxa, é a minha oportunidade então de ter um curso superior. Vai facilitar meu trabalho, vou ganhar mais, enfim, vou ter o DRT, que me impedia de participar de alguns trabalhos. E quando eu passei na FTC, eu nunca esqueço que eu tinha que pagar R$ 1.200 de matrícula. Caramba, quando eu vi, e R$ 600 de mensalidade. Aí eu pensei, caramba, 1.200, eu vou comprar uma ilha de edição com esse dinheiro. E como que eu vou garantir ter R$ 600 todos os meses, sendo que eu sou uma empreendedora no início de carreira, algo já não me sustentava ainda. E eu não ganhava muito bem na cidade mãe, porque eu era nível médio, então eu já não ganhava muito bem no INSS, enfim, naquela época eu não tinha nenhuma condição de pagar a faculdade. Então eu só vim fazer faculdade 17 anos depois que eu me formei no segundo grau, com 31 anos. Lindoê, você me falou uma vez que Luiz Orlando, perto de falecer, tinha a ideia de que você assumisse o acervo de vídeos dele, que era um acervo fenomenal, né? Um certo dia, na frente da Biblioteca Central dos Barris, porque a gente frequentava muito ali a Sala Walter da Silveira, e ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho um acervo muito grande, todos nós sabemos, né? Luiz Orlando, ele tinha filmes, documentários que tinham a questão racial como protagonista,
que era uma coisa raríssima, ele conseguiu fazer uma espécie de coleção de muitos filmes e muitos documentários. E naquela época, como eu falei, estávamos nessa transição do VHS, do analógico para o digital. E comentando com ele, conversando com ele, eu já estava fazendo essa conversão, faço até hoje, inclusive estou aqui fazendo um trabalho de conversão de fitas. Comentei com ele, né? Poxa, eu faço conversão de fitas. E como eu era educadora da Cidade Mãe, e lá na Cidade Mãe eu já tinha essa preocupação de exibir filmes para os meninos, então os meninos assistiram A Negação do Brasil, os meninos assistiram Visto a Minha Pele, e quem tinha esses exemplares? Luiz Orlando. É seu cabelo mesmo ou é cabelo de plástico, hein? É meu cabelo mesmo. Mas sabe de uma coisa? Esse penteado até que fica legal pra você. Aliás, como diz aquela propaganda de produtos para permanente, não se desespere, pois cabelo escorrido tem solução. Então sempre ele tinha aquele intercâmbio, né, de conseguir com ele quando alguém queria trabalhar algum vídeo. E aí ele comentou comigo, poxa, vou pegar esse material que eu tenho muito material, ele falou um número na época muito grande, eu não vou lembrar agora. E eu queria que você fosse convertendo isso e guardando, tipo, eu não sei, quando você falou assim, que ele quis passar para mim, eu fiquei um pouco assustada, eu não vi muito, é uma responsabilidade muito grande, mas como Luiz Orlando era, o que ele queria era dividir, sabe? Era multiplicar, era eternizar esse material, digitalizando ele. Então, naquela época, a gente chegou a conversar, aquela coisa, né, de sempre a gente se encontra, então tal dia a gente marca, mas acabamos que não marcou. E logo em seguida, ele ficou doente e veio a falecer. Então, eu confesso que é uma frustração que eu tenho assim na minha carreira da gente ter enrolado, sabe, esse momento dele ter passado para mim esse material e eu ter podido digitalizar ele. Lindy, você pode falar dos trabalhos assim que você mais gosta? Você falou dos primeiros. Se você tem perspectiva de trazer trabalhos assim, mais autorais, menos institucionais, como é que você lida com isso? Como é que está a sua trajetória mais recente, assim? Eu sempre brinco que a Ogunjá é laica, apesar de se chamar Ogunjá. Por quê? Porque eu sempre tive uma preocupação de não focar em um nicho de clientes, de público. Então, eu tinha muito medo de ficar dependente de um grupo. Por exemplo, é muito comum quando os meus amigos, quando a gente começava, a gente fazia muitos eventos, né? Então, era muito comum quem era cristão fazer eventos só para sua igreja, né? O público maior era o público da igreja. E movimento negro, muita gente, inclusive, acha que meus maiores clientes eram do movimento negro e não é. Eu fiz um trabalho, eu acho, com o movimento negro mesmo, que foi para o negro. Mas a maioria dos meus trabalhos são, como eu falei, institucionais, ligados a ONGs ou a órgãos do governo. Então, eu tenho trabalhos, por exemplo, tem um trabalho meu que eu gosto muito, que é o Jebom Cidália, uma enciclopédia do candomblé. Esse vídeo eu vi esses dias, tem 200 mil visualizações no YouTube. E Iris participou da edição, montagem de alguns filmes recentes bastante premiados, né? Diários de Classe, Tincoães, o Canto Infinito do Tincoães, de Tenille também. Quais esses trabalhos de edição você gostaria de destacar e que você começasse também a falar sobre o seu mais recente, né? O Levante da Memória. Como é que despertou, como é que foi esse processo, que envolve sua relação também com a fotografia, né?
tem, assim, esses últimos, né, que você fala, tem o Maestrina da Favela, que é da Falane África, que é esse documentário sobre a menina não, a mulher, né, já Ellen Silva, maestrina, né, percussionista, professora. Então, tem esse documentário sobre a trajetória, né, de atuação dessa menina, dessa artista no Pelourinho. Hoje eu estou aqui lutando contra tudo, contra a polícia, contra lojistas, porque eles não querem percussão no Pelourinho, eles querem que a marginalidade, criminalidade, mas isso aqui são crianças que estão buscando um futuro melhor, estão buscando o seu crescimento dentro da música, vendo a sua melhoria, sendo os futuros médicos, futuros advogados, futuros engenheiros, futuros eletricistas, sendo ele qualquer profissão, seja para o bem. E isso que eu falo a ele, não importa o que vocês queiram ser, eu quero que cada um de vocês queiram ser algo que seja para o bem. Eu participei também da montagem do Jaçanã, que é um documentário da Larissa Machada, que é uma emoção muito grande falar desse filme também, assim, que é sobre uma pajé, Jaçanã, e todos os processos espirituais que envolvem, né, os processos da resistência da vida dela, né? E tem o Diário de Classe, né, o documentário da Maria Carolina e do Igor Souza, que também projeto muito poderoso, assim, que exigiu, assim, um envolvimento e que também, enfim, assim, a coisa do documentário como, né, na sua potência de transformação, né, no desejo de transformação de uma sociedade, assim, mais justa, então acho que foi um processo muito sincero, muito forte, assim, a experiência do Diário de Classe. Teve o processo também de colaboração com a Tenille no filme sobre Seu Mateus Aleluia, que também é uma outra imersão incrível e muito generosa da parte da Tenille também me convidar para trabalhar nesse projeto, porque é isso, assim, esse universo poético ali de Seu Mateus é muito, enfim, é outra dimensão. Mas, sim, aí chegando no documentário Acervo Zumbi, o Levante da Memória, que é esse último projeto, né, que eu consegui viabilizar por conta do edital do Audiovisual 2019, e ali eu comecei, né, esse trabalho com o Lázaro Roberto e com o José Carlos, de imersão dentro do projeto da instituição Zumbi Arquivo Fotográfico, e é isso, essa relação com a fotografia, mas é mais uma relação de envolvimento com a memória, né, com as memórias. Tudo que eu construí imageticamente dentro da fotografia, eu acho que vai ficar para outras gerações. Posso dizer que a fotografia é a minha vida. Como é que vocês se veem nesse processo, nessa relação com esse cenário chamado cinema, ou audiovisual, televisão, publicidade, né? O mercado baiano, essa identidade baiana que perpassa o setor que vocês são artistas, são empresárias, são realizadores, enfim. Falando um pouco do meu processo de pensar e me enxergar enquanto profissional dentro dessa área, né, assim, tem a questão de uma cinefilia, né, que eu também, bem no começo, eu desenvolvia isso, assim, então ter acesso não apenas às coisas que eram produzidas, né, na Bahia, mas pensar esse cinema de uma forma realmente mais global, assim, aí também tem a ver com esses acessos que eu tive, né, de conseguir assistir esses filmes na Sala Walter, pega um DVD ali, pega uma fita videocassete ali. Meu primeiro trabalho na vida, assim, foi numa videolocadora, então ali eu acho que eu comecei a construir essa relação, né, com as narrativas, e aí é muito complexo, assim, e
interessante ficar fazendo essas reflexões e sempre fazendo esse paralelo com as produções e com o movimento de fazer cinema hoje, assim, das mulheres negras na Bahia, pensando festivais, enfim, assumindo todas as posições e locais possíveis de atuação, né, de direção, de tudo. E aí, quando eu penso muito nessa coisa de fazer parte disso, é só depois desses quase, né, desses 16 anos que eu entendo, né? É muito doido. Depois que esse tempo passa, que a gente aqui trocando, que eu começo a rever essa trajetória e sim, nesse momento ali, contribuir com aquela produção, né, de cinema com propósito, né? Outro dia eu vi a Thaís, do Amor Divino, uma cineasta dessa geração de agora, assim, que eu tenho muito carinho, assim, pelo trabalho da Thaís. Ela fala, né, cinema com propósito, né? E o propósito de fortalecer nossas próprias histórias, né? E assumir o controle, enfim, de nossas próprias histórias. Então é isso. Muito prazer trocar essa ideia com vocês, né? Maravilha, maravilha. Lindoê, solte o verbo aí, fale o que faltou no nosso encontro aqui, ou o que você quer deixar para os próximos encontros. Eu acho que essa é a continuação mesmo, Pedro. Como eu falei, eu já me senti muito só, e quando eu fui vendo florescendo ao meu redor um monte de cineastas negras, algumas que eu conheci antes de serem cineastas, e que eu pude ali trocar um pouco de experiência. E hoje eu não estou só. Olha que coisa fantástica isso. Hoje eu não estou só, eu tenho eu posso dizer, eu tenho muitas colegas cineastas negras, e isso era algo impensável quando eu comecei, impensável. Mas eu acho importante também deixar claro, como eu disse, alguns já é uma empresa laica, né? Eu sempre, quando surgiu esse novo grupo, vou chamar de novo grupo, tá? A gente sabe que não é novo, mas quando ele ganha um destaque, principalmente com o surgimento da UFRB, eu lembro que eu fui entrevistada algumas vezes e perguntavam para mim, você está criando um cinema alternativo? É um audiovisual alternativo? E eu dizia, não é alternativo não, eu sigo o mesmo padrão do cinema e das grandes emissoras, meus enquadramentos, minha qualidade de imagem, a qualidade do meu roteiro, porque tendem a nos empurrar para algum outro espaço que não é o do cinema, tá? Que não é o do cinema com a qualidade técnica, com o padrão técnico. Eu sempre brinco quando eu dava aula, eu dizia para os meus alunos, antes de mudar, aprenda o padrão, né? Antes da gente inventar, a gente vai para o padrão. Então, é muito importante que fique claro que eu não faço cinema alternativo, tá? Eu faço cinema com os mesmos padrões técnicos que qualquer outro cineasta faz, que qualquer outro produtor audiovisual faz. E isso é muito importante que fique claro para que não insistam em nos empurrar para um grupo, tá? Para a identidade racial e de gênero, ela é fundamental em qualquer profissão. E eu não posso deixar de tê-la, né? De me apropriar do que eu sou, do meu lugar de fala. Eu já recusei trabalho com cineastas que trabalhavam em cultura negra, mas quando eu vi uma mulher de biquíni no filme dele, eu disse que eu não trabalhava com ele, porque ele ainda não estava vendo a gente como deveria ser visto. Então, isso eu acho muito importante, a gente entender que a gente tem sim questões raciais. Eu sempre digo que nossas histórias vão ser melhor contadas quando a gente passar a escrevê-las, e a gente está vendo o resultado já disso. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha essa consciência de que o cinema, o audiovisual, ele é uma área técnica, tá? Ele tem lá, a gente pode militar nessa área, mas é muito importante que fique claro que nós trabalhamos com qualidade, tá? Com cinema, com audiovisual. Então, isso eu acho que é uma coisa importante de ficar registrado. E, no mais, eu quero agradecer imensamente o convite. Eu passei minha vida toda gravando seminários e encontros.
E eu sempre brincava comigo que se eu chegasse aos 40 anos e eu não participasse de seminários, era sinal que minha carreira não foi uma carreira reconhecida. E quando eu fiz ali meus 30 e pouco, comecei a ser convidada, né? Ser achada por algumas pessoas, inclusive pelas meninas do Cinema Negro, pelas meninas da UFRB. E isso é muito bom, né? Então, eu tenho muito a agradecer mesmo, quero agradecer de verdade esse cuidado, esse carinho. O registro é algo importantíssimo e a gente que trabalha com audiovisual sabe disso. E participar desse papo, trocar essas experiências com vocês foi muito, muito gratificante mesmo. Então, vida longa ao cinema de terror.